E vamos lá, entramos aqui ao vivo, vamos iniciar mais uma live do nosso LB Convida, aguardando aí a chegada de todos, os amigos e amigas, bem-vindos. Vamos ter uma live hoje com um tema super, hiper interessante, que tem a ver, obviamente, aqui com matéria de direito, matéria jurídica, mas que vai ilustrar um pouquinho aquilo que a gente tanto vê em filmes, em séries, em documentários, né, lá do direito norte-americano. E aí vamos conhecê-lo de perto, né? Fugir, ir além da ficção, hoje com uma das maiores autoridades em direito norte-americano aqui no país. Eu me refiro à minha colega de MP que chegou aqui na live. Eu vou encaminhar um convite para ela, vamos ver, para dividirmos a tela. Estou encaminhando o convite para a Ana Lara Camargo de Castro. Vamos ver aí. E vamos dividir a tela. Os amigos chegando aí, amigas. Já vi ali o Pedro Iva. E aqui está a Ana Lara. Olá, bem-vinda, boa Oi, noite. oi. Me Boa ouve noite. Vou ver se eu bem, me apago vê só bem? essa luz aqui de cima. Claro, perfeito. Vamos chegando Vamos aí, ver se ficou estamos melhor entre para nós. amigos. Isso, melhor. Maravilha! Sinta-se em casa aqui, literalmente. Ana, bem-vinda. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite, por participar aqui deste encontro e por passar o seu conhecimento, né, sobre não só o direito norte-americano, mas um instituto que é tão importante para quem está no MP, para quem atua na área penal, para quem estuda aí a matéria. Vamos falar e muito sobre o plea bargain, não é isso? Sobre a resolução pactuada aí na área penal. E aí, daqui a pouco, eu queria falar aqui um pouquinho do seu livro, mas queria dar as boas-vindas e meu muito obrigado por estar aqui hoje. Eu agradeço o convite, Léo. É uma honra estar participando. Muito obrigada por suas palavras gentis em relação a mim, ao meu livro. Te agradeço imensamente. Estão me ouvindo Obrigado. bem? Perfeito, ótimo, excelente. Bom, e aí eu queria indicar, eu vou falar aqui um pouquinho, né, um breve currículo aí da Ana, mas eu tenho que iniciar o bate-papo falando desse livro aqui. Eu já falei com ela, não é a primeira vez que eu vou falar isso. É uma obra-prima esse livro. Quem não conhece, por favor, dica de leitura obrigatória, está aqui. O plea bargain, resolução penal pactuada nos Estados Unidos, a autoria aqui da Ana Lara Camargo de Castro, editora de Plácido, né? Editora até aqui de BH, né? Pega. Excelente editora, tá? Fica aqui a dica, é um livro, olha, inovador, pioneiro, muito bem feito, completo, com uma ótima didática e que assim esclarece bem para a gente o sistema jurídico norte-americano, e quebra aí alguns mitos, alguns preconceitos que temos, né? Ou por não conhecer bem de perto, né? É uma obra que serve muito bem aqui para nos apresentar corretamente o sistema jurídico, os institutos, enfim, e também, claro, falar de uma justiça penal consensual, negociada, um contexto que é muito próximo aqui nosso, muito mais do que a gente imagina, né? Não é tão distante assim. E eu vou tentar aqui explorar no encontro, né, uma repercussão aqui também no país da justiça penal consensual, tá bom? Bom, não quero falar muito, Ana. Você é que vai aqui nos oferecer, nos
brindar com seus conhecimentos, suas lições, sua aula. Eu só queria aqui falar um pouquinho do seu currículo, além de colega do IMP do Mato Grosso do Sul, né? A Ana, ela é membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. E olha aqui, olha o currículo, olha que chique, né? Conhecimento de causa, sabe o que está falando, porque é Master of Laws com honras em Criminal Law pela State University of New York, Sunny Buffalo, né? Além de ser especialista aqui pela querida Fundação Escola Superior do MPMG, tem uma honra de lecionar a disciplina Processo Penal lá, né, na Fundação. E a autora, além deste livro aqui, excelente, ela é coautora do Exposição Pornográfica Não Consentida na Internet, um livro excelente também. Ana, até antes de iniciar aqui a live, já fica um convite para uma outra live sobre esse livro e também uma outra sobre o stalking e cyberstalking, perversão, pornografia e sexualidade. Também um livro excelente, ambos pela De Plácido, também, não é isso? Perfeito, isso. perfeito. E vamos ao tema de hoje. Vamos falar aí sobre o plea bargain e o sistema jurídico norte-americano, né? Bom, Ana, seu trabalho aqui é de uma excelência destacada, notória, você tem conhecimento de causa, você estudou lá, né? E aí, então, eu queria, antes de entrarmos no instituto em si, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o sistema jurídico norte-americano, aquilo que eu falei, para quebrarmos mitos, preconceitos, conhecermos melhor, mais de perto, né, a realidade, o contexto e os institutos que vêm de lá. Tá? Iniciando pelo federalismo, né, norte-americano, e um pouquinho aí direito constitucional também. Sabemos bem, e você inicia o seu livro falando isso, né, que é o federalismo, ele é considerado de força ou de origem, né, centrípeta, né, uma união aí de estados ou entes federativos que formaram o país, a Federação Norte-Americana. E isso resulta em alguns efeitos para o direito, né? E aí, especialmente aqui a área penal. Tá? Isso significa, fala um pouquinho disso aí, e isso vai significar que cada ente federativo tem a sua autonomia para criar crimes, legislar, vamos dizer, vamos empregar um termo próprio nosso aqui, né? E aí criando crimes, também criando penas, a gente tanto ouve falar de pena de morte, que existe aí alguns entes, né, pelo país. E, principalmente, isso significa uma liberdade para criar um procedimento penal. Isso vai interferir aqui também na justiça penal consensual, no plea bargain. Né? Só para a gente iniciar um pouquinho aqui, né, o estudo, a discussão aí do tema. Tá bom? Desculpe se eu falei muito, tá? Imagina. Boa noite. Boa noite. Então, realmente o federalismo americano, ele difere do brasileiro, ele vem da agregação das 13 colônias, né, ali do Império Britânico, as 13 colônias que formam os 13 primeiros estados americanos. E então, eles já eram estados, aspas, soberanos, né, quando veio todo, para a gente não vai ter tempo de falar sobre o processo realmente da Constituição e da Bill of Rights, mas eles tentaram assegurar a manutenção dessa soberania. A maneira, inclusive, de pacificar aquele conflito entre federalistas e antifederalistas foi justamente a sacada do James Madison de fazer a Bill of Rights, que a gente tanto conhece, que, na verdade,
eram emendas que tentavam proteger esses estados que se sentiam soberanos de um superpoder do novo Estado Uno, da União. Eles queriam, então, assegurar que a União não iria tomar todos os poderes dos estados. Então, as primeiras 10 emendas, elas vêm com aquela ideia de assegurar ao cidadão comum algo que ele pudesse exercitar de direitos e garantias contra o novo Estado Nacional, né? A União, enfim, os Estados Unidos, como a gente chama. Isso, claro, interfere sim, porque a maioria das causas cotidianas, então, se a gente pensar família, relações comerciais, penal, são causas que os estados legislam livremente, né? Aí você vai ter a União legislando sobre crimes, mas para a União legislar sobre crimes, ela tem que se valer da famosa cláusula de comércio, que é uma trajetória fantástica, né? Então, para você legislar um crime federal ou qualquer legislação federal, você tem que voltar-se à cláusula de comércio da Constituição dos Estados Unidos e dizer, olha, eu fixo na cláusula de comércio indicando que isso tem correlação entre dois estados. Isso vai afetar nacionalmente. Essa relação comercial, ela impacta cidadãos de mais de um estado. Então, se não passa na cláusula de comércio, não consegue fazer uma legislação federal. Bom, isso impacta sim. Você falou de pena de morte, é diferente. O estado pode legislar sim pena de morte. Hoje, há 25 estados onde a pena de morte é permitida nos Estados Unidos, 22 que não, e 3 em que ela é permitida, mas há uma suspensão do governador em relação à pena de morte, né? Então, Aí, sim. só te interromper, desculpa, Claro. uma curiosidade. A previsão aí da pena de morte por qualquer meio de execução, isso é previamente definido e isso é escolhido caso a caso? Então, os Estados Unidos teve um sistema de pena de morte de uma determinada maneira mais livre para os estados até 1972. Entre 72 e 76, a Suprema Corte, então, fez uma reanálise, e essas análises são feitas com base na 8ª emenda, que é a emenda das penas não usuais, né? E cruéis. E ela fez uma reanálise e, a partir de 1976, os estados tornaram a legislar para atender aqueles regramentos, os balizadores que a Suprema Corte tinha dado. Especialmente, Léo, era a questão do júri, porque os estados tinham o guilty, not guilty, ou guilty or innocent, vai depender do estado, e com aquele simples veredito, sem avaliar, vamos dizer assim, sem modular atenuantes ou agravantes ou qualificadoras, ou simplesmente já se definia para pena de morte. Então, a Suprema Corte, a maioria dos estados que legislaram pena de morte depois de 1976, eles fizeram um júri em 2 etapas. Uma primeira etapa que faz o sentenciamento guilty, not guilty, e uma segunda etapa que vai medir qualificadora ou atenuante, enfim, vai medir isso para definir se é caso de pena de morte. A Suprema Corte foi avançando, impedindo pena de morte para juveniles, que são os nossos adolescentes em conflito com a lei, então não pode mais. E para adultos foi também afastando para crimes graves, deixando basicamente as decisões mais recentes, por exemplo, estão afastando para crimes sexuais contra as crianças, a não ser que tenha resultado morte. Perfeito. Daria uma live toda só de death penalty. Aqui, se deixar, eu fico, viu? Ou por injeção letal, por injeção, ou por eletrocução, isso varia do estado. 2020, apesar da Covid, já há execuções nos Estados Unidos. A pessoa demora muito, né, no death row, no corredor da morte. 12, 15, 20 anos, às vezes mais de 30. Sim. Mas, enfim. Verdade. E respondendo, então, voltando para a sua pergunta, sim, em matéria procedimental, impacta a legislação estadual. O processo penal em si nos Estados Unidos, o processo penal em si é constitucional. O processo penal americano se baseia na 4ª, na 5ª e na 6ª emenda. Todo o processo penal americano que você imaginar, ele é um processo penal constitucional. Mas, procedimentalmente, regras, como que faz as etapas de plea, como que se estabelece o colóquio, isso varia de estado para estado, sim.
perfeito. Isso dificulta, de algum modo, assim, que o Instituto, que o plea bargain se torne estável? Isso prejudica, assim, a implementação e não interfere em Não, nada? não. Hoje, vamos dizer, 95 a 98% das causas penais nos Estados Unidos são resolvidas por plea. E quando a gente fala plea, não Sim, necessariamente é plea bargain, eu tentei sim, explicar bem sim. isso no livro. Uma Isso. coisa é a declaração de culpa espontânea que muitos acusados fazem nos Estados Unidos, naquele momento em que a gente vê nos filmes e nas séries, em Sim, que o juiz sim, pergunta sim. para ele lá no arraignment, né, como que você se declara? Como que o senhor se declara? E ele vai dizer guilty, not guilty. Sim, Muitos, sim. muitos espontaneamente fazem, não existe a parte do acordo, né, Aham, aham, os prosecutors, né, é uma aham, declaração aham. espontânea. Então, quando a gente fala que acima de 95% dos processos americanos são resolvidos por plea, pode ser tanto a declaração espontânea de culpa quanto a plea bargain, que é o acordo mesmo. Perfeito. Aí vamos seguindo, né? Vamos, assim, caminhando para Sim, chegarmos lá no plea bargain. Um segundo ponto que eu queria te ouvir também, que você explica aqui bem no livro, é quanto ao tão falado sistema adversarial, né? É uma realidade muito marcante do sistema norte-americano e muito se fala aqui. E aí, a minha pergunta é não só em que consiste, mas se isso pode ser transportado para cá também, isso se adequa ou não para a realidade do país. Isso tem a ver ou não com o reconhecimento do sistema acusatório, com o reconhecimento de princípios como contraditório, né? E aí a imparcialidade do juiz. Eu queria entender melhor, todos querem te ouvir aqui para entender melhor como é que funciona. sim, tem total correlação com a lógica do que a gente chama, né, de sistema acusatório. O sistema adversarial norte-americano, ele é a partir da junção de uma interpretação da quinta e da sexta emenda. Então, você tem a quinta Aham, emenda garantindo due process, né? E a aham, 14ª, a partir da que inaugura a incorporação para os estados, e você tem a sexta emenda garantindo que todos os julgamentos penais vão ser feitos perante um júri imparcial, com direito do acusado a confrontar testemunhas. E o que eles chamam, então, de sistema adversarial é o que eles falam de clash de ideias, né? aham, Esse confronto de ideias num palco aham, neutro, num cenário neutro, diante de juízes imparciais, onde a defesa e a acusação vão pôr esse confronto de argumentações para esse júri neutro imparcial analisar. Então, tem tudo a ver com o nosso sistema acusatório. É claro que as raízes deles são, como eu falo, constitucionais na quinta e na sexta emendas da Bill of Rights, mas tem a ver com esse distanciamento sim, do sim, juiz, né? Que é o que se sim, sim. pretende com o avanço do sistema acusatório no Brasil, esse distanciamento do juiz da produção da prova em si, porque nos Estados Unidos as partes têm que batalhar isso tudo, né? Realmente, não é Aham, só no penal também, no civil, como no sim, Brasil a gente sim. tem muito esse costume, às vezes o juiz complementa e orienta e diz o que está faltando e o que precisa Aham, aditar. Isso é muito anômalo para os aham, Estados Unidos, né? Lá as partes, aham, e não é também, quando a gente fala que termina em acordo, eu não falei na pergunta de antes, mas também os processos cíveis, a maioria deles não termina em trial, ele vai uhum. terminar também por alguma negociação entre os escritórios, entre as partes. Não é só o plea bargain. A cultura do Sim, acordo é muito sim. presente também no civil lá. Então, quando a gente fala de sistema adversarial nos Estados Unidos, a gente está falando nesse somatório da quinta e da sexta emenda, nesse clash de ideias desses dois atores. E eles têm essa percepção de que quanto maior esse confronto de ideias nesse cenário, mais fácil de se apurar aquela prova, então, que o promotor tem que trazer, que o Ministério Público tem que trazer, acima da dúvida razoável. Razoável. É. Eles são muito acusatórios, né? Talvez os temas mais acusatório que se tem aí notícia do mundo ocidental, não sei se eu exagero com isso,
né? E aí, saindo um pouquinho aqui do roteiro, tá? É porque a gente fica Tranquilo. curioso. Aham. E aqui no país vem se falando muito em juiz de garantias, isso veio com o pacote anticrime, né? Lá dá para apontar que já existe juiz de garantias. A gente vê bem, você apontou aí em filmes, em séries, né? A gente vê bem ali uma espécie de audiência preliminar em que um juiz pergunta, né? Como é que ele se declara, culpado, inocente, e dali pode ocorrer um desdobramento, e aí surgiu o trial, né? Vamos pro julgamento mesmo, e aí muda, tem um juiz, tem jurados, enfim, dá para afirmar que lá existe, e aí, se me permite, eu já vou emendar aqui uma segunda pergunta. É, Fala para a gente, por favor, um pouquinho sobre etapas do processo penal norte-americano, né? Já que eu apontei aí a tal da oitiva preliminar, como é que funciona início, meio e fim, até um eventual julgamento por jurados. E para encerrar, e aí a palavra é sua, em qualquer julgamento penal lá, o julgamento é feito por um júri? Existe algum julgamento aí que cabe a juiz togado? Eu vou responder todos. Eu vi que eu tenho umas perguntas do nosso colega aí do Pernambuco, o Gustavo. Vamos ver se. Ótimas, sim. Ótimas. Excelentes. Vamos Vamos lá, responder ver. já já, A live Gustavo. aqui, Você me lembra as eu não perguntas dele, a quero live tem isso. abusar de sua confiança, de sua boa vontade, mas a live era para ser umas 3 horas. Mas vamos lá, vamos lá. Tá, vamos lá. Então, não é exatamente. Eu vou falar das etapas do processo penal e a gente Tá. entende mais ou menos como que é a ideia. Não é um juiz de garantias, mas vamos dizer, é uma etapa de apresentação, por exemplo, para ele explicar. Então, o primeiro ato, geralmente, no sistema americano, é o que a gente chama de initial appearance, que ele se dá quando o acusado foi preso e o sistema de arrest deles é totalmente diferente do que a gente entende do flagrante, né? Você tem que. A arrest é considerado uma seizure para fim de quarta emenda, tem que ter probable cause ou uma razão para não ter probable cause. Mas, enfim, ele vai variar de estado a estado, de 24 a 72 horas, ele é levado para um juiz para ser apresentado. Se for um caso, porque lá você tem infractions, misdemeanors e felonies. Então, infractions são pequenas infrações, que muitas vezes a gente até consideraria mais de ordem administrativa no Brasil, mas enfim, que pode dar ali multa e jail de até 5 dias, vamos dizer assim. Misdemeanors, que seriam já delitos de menor potencial ofensivo, eles vão ali de pena de prisão até 1 ano. E a partir de 1 ano é o que eles consideram felonies, e é o que a gente ouve falar em degrees, né? Quando a gente vê em filme, seriado. Não são todas felonies, mas ou de primeiro, ou de segundo, enfim, graus. E a tipologia americana é vastíssima, não tem nada a ver com a brasileira. A gente pode falar disso daqui a pouco, sobre aquela preocupação que o brasileiro tem sobre overcharging, em caso de ter plea. Mas, enfim, voltando. Então, ele é apresentado na initial appearance, é o primeiro momento. A maioria das misdemeanors, elas acabam ali, na verdade, geralmente, com o acusado se declarando culpado, o juiz já impondo a pena naquele momento, e é muito raro que não ocorra assim nas misdemeanors. As felonies, é feito esse primeiro momento, o juiz vai determinar se cabe bail ou não, enfim, a acusação não está formalizada numa, aspas, denúncia, que eles chamam lá de information ou indictment, quando vem do grand jury, para simplificar. O segundo momento é justamente esse momento em que o Ministério Público tem que estabelecer probable cause para acusação, ou seja, elementos mínimos suficientes para fazer essa acusação. E vai variar de estado para estado se eles têm grand jury ou não têm. Justa causa aqui? Não. Eles vão estabelecer um similar a justa causa, uns elementos mínimos probatórios, e eles têm que estabelecer isso. Se o estado não tiver grand jury para felonies, por exemplo, no sistema federal, toda felony tem que ser apresentada por um grand jury. Explicando bem para a galera que está nos assistindo, grand jury não tem a ver com jury trial. Então, geralmente, as pessoas confundem. O grand jury é um conselho de admissibilidade da acusação. Então, no sistema federal, o
o acusado ele pode waive, né? Ele pode renunciar a esse direito a grand jury, mas se ele não renunciar, o promotor vai no grand jury, é um conselho, mas não é um conselho de sentença, ele aprecia a admissibilidade da acusação. Ele vai apresentar os elementos probatórios que ele tem, aquele conselho pode ouvir pessoas, determinar algumas diligências, mas não tem participação de juiz nem da defesa. É o promotor com o conselho de admissibilidade do grand jury. O grand jury é uma das previsões da Bill of Rights que não passou pelo processo de incorporação para os estados, uma das pouquíssimas. Portanto, o grand jury não é obrigatório por força da Bill of Rights. Então, alguns estados adotam, outros estados não adotam. Os que não adotam, ou adotam só para a partir de determinado tipo de felony, enfim, o promotor vai apresentar para o juiz, né, numa determinada audiência, esses elementos mínimos, essa justa causa, essa probable cause, aí, que é a expressão que eles usam, para sustentar a acusação dele. Passando essa etapa, vem a etapa do arraignment, que é o momento onde é feita a acusação formal mesmo. Esse momento que é geralmente onde acontece o colóquio de plea. Ou seja, no momento do arraignment, ou o promotor e o advogado já trataram antes, então, da possibilidade, já fizeram uma negociação prévia. Nesse momento, já se pode apresentar o acordo de plea ou essa intenção. E cada dia mais isso é formalizado num documento, não que não possa ser colhido, ele pode ser colhido a termo ali na audiência também, mas quanto mais cláusulas, quanto mais complexos, quanto mais cláusulas de renúncia, ele exige ser feito antes para que todas essas garantias estejam bem detalhadas no termo de acordo. Mas, geralmente, é no arraignment que acontece o chamado colóquio de plea, que é aquele momento que o juiz, além de perguntar para o acusado se ele como ele se declara, né, que a gente vê nos filmes, mas ele também certifica, e aí já respondendo uma pergunta, com certeza você vai querer saber quais são os requisitos de plea bargain, mas ele certifica dos requisitos, que é voluntariedade, inteligibilidade e base fática. Então, o colóquio é o momento onde o juiz tem com o acusado, é uma audiência pessoal, o juiz tem que olhar no olho do acusado, e nesse momento, além de perguntar como ele se declara, se ele vai se declarar culpado, seja com plea, seja com barganha, seja sem barganha, seja um plea de declaração ou um plea de acordo, ele vai ter que olhar no olho do acusado e certificar se aquela assunção de culpa ela é voluntária, ou seja, se ele não está sob pressão, se ele não sofreu violência, se ele não recebeu uma promessa falsa, porque se ele fez um acordo, alguma promessa ele recebeu, obviamente, né? De leniência, mas assim, não é uma promessa falsa. Ele vai ter que certificar inteligibilidade, e inteligibilidade para a exigência de plea bargain quer dizer que o acusado entende justamente os direitos constitucionais que ele está abrindo mão, que são aqueles exatamente da sexta emenda, que é o direito ao júri, é o direito a confrontar testemunhas, num cenário adversarial. Então, o juiz se certifica disso. E se certifica da base fática, que quer dizer isso, que tem elementos mínimos para aquela acusação, que o acusado está se declarando culpado da imputação que o promotor fez. Então, essa é a audiência, geralmente isso acontece no arraignment. Embora o plea bargain possa ocorrer, Léo, durante todo o processo penal, inclusive quando a hang jury, que é aquele júri onde eles não chegam na unanimidade do veredito, então é declarado hang jury, pode acontecer depois um hang jury, inclusive. Mas esse geralmente é o momento. Passando aí, não teve plea, não teve nada, vai se começar a preparação para o trial. Aí sim, o que a gente chama de júri popular, como a gente entende no Brasil, lá eles chamam de jury trial, que daí são as pre-trial conferences, ou também audiências de discovery, que são definidas, especialmente as regras de evidência, o que se admite, como não, se aquela prova que se quer introduzir é hearsay ou não é hearsay, enfim, se decide. Alguns estados decidem até o número de jurados, se vai ser maior ou menor o número de jurados, se vai renunciar a determinado número de jurados. E aí, sim, é designado o trial. Não há um número de pre-trial conference ou pre-trial hearings que seja definido por lei nos estados. É cada juízo que define e vai fazendo conforme a necessidade. Esse é um roteiro, mais ou menos, das etapas do processo penal.
Mais ou menos não, super completo, didático, bem claro, né? Quem não conhece nada de direito americano tem uma noção agora muito clara. E aí eu aproveito para encaixar a discussão sobre a resolução pactuada, né? Porque se você pega desde o iniciozinho que você apontou aqui e se a gente chega lá no grande julgamento, eu enxergo a distância como algo que vai ser uma marcha, vai levar um tempo, né? E é um sistema, me conserte se eu estiver errado, é um sistema caro, né? Até porque existe pagamento nisso, de valores, recursos são No pagos também, cível, não há uma facilidade, é isso? Estou É um correto? sistema Não. custoso, Sim, porque sim, a contratação do profissional advogado lá é isso. muito cara para o acusado. Aham, É um sistema custoso, porque o giro do processo penal é custoso sim, realmente para o sim. Estado. Para o Ministério Público, que não se chama Ministério Público lá, mas só para você poder entender, um escritório de DA lá, ele tem um budget próprio. E diferente da gente aqui, Aham, em que a gente geralmente não pode arquivar procedimentos por questão de budget, né? Eu não aham, defendo o aham. princípio da obrigatoriedade da ação penal, eu acho que isso não existe mais, Sim, esse daria uma sim, outra sim. discussão à parte, mas eu acho que isso não existe mais, Ótimo então tema e eu concordo. não acho que isso existe, eu acho que a gente já tem liberdade de arquivamento por N razões, né? Sim, Insignificância é sim, um bom sim. exemplo, né? Uhum, Mas no uhum, sistema uhum. lá é muito mais ampla a liberdade do Sim, escritório do sim, DA. Ele pode simplesmente dizer, sim, olha, é uma causa que nós não temos budget para poder fazer. Então, o sim. budget importa muito para definir se vale a pena também levar, eu ocupar aquela força de trabalho daquele número de promotores que eu tenho para fazer a persecução penal daquele tipo de delito, onde eu posso E, resolver ele por barganha. Eu, aham, quando escolhi o nome do livro Resolução Penal Pactuada, isso teve aham. um objetivo, porque o pessoal geralmente chama de barganha de declaração, plea bargain, que é barganha de Sim, declaração numa sim, tradução sim. literal. Mas eu quis Aham, falar de resolução, porque eu quis falar de resolutividade, Léo, talvez eu tenha influenciada porque eu trabalho na Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional, e aham, quando a gente foi fazer toda a revisão do planejamento estratégico, um novo planejamento estratégico nacional do MP brasileiro, que vai estar vigorando agora 2020 a 2029, em todos os aham. encontros que nós fizemos no Brasil inteiro, o valor mais votado para o Ministério Público brasileiro foi resolutividade, né? Então, o Ministério Público brasileiro está preocupado com resolutividade. E eu quis desmistificar um pouco essa ideia que se tem dos acordos de uma maneira geral, se a gente fala de Sim. ANPP ou se a gente fala de plea bargain, porque Aham, sim, não é despenalizante, mas ele é desprocessualizante, vamos dizer aham. assim, e é Sim, sim uma forma válida de resolução. Né? É uma forma de dar resolutividade, se sim, bem manejado, se bem sim, descritas as cláusulas, se assegurados os direitos dos acusados. Ele é uma forma, sim, de dar uma resolução célere. E não é só para desafogar processo, como às vezes os sim, sim, opositores do Instituto dizem. sim, É sim. também pelo benefício do acusado, porque simplesmente ele vai ficar, às vezes, impedido, né, de exercer a sua autonomia, porque às vezes ele quer simplesmente se livrar do processo, ele não quer E, responder, ele não quer comparecer em audiência, ele não quer ouvir testemunhas, ele quer tocar a vida. Então, ele fica impedido de exercer a sua própria autonomia, de dar uma solução mais aham, célere para o processo. O plea bargain não é impositivo, ou seja, só aceita uhum, quem quer. Tem que ter advogado em todas as etapas do processo. Não existe nos Estados Unidos a possibilidade de um prosecutor negociar diretamente com o acusado. Ele tem sim, que negociar necessariamente na presença de um advogado, ou aham, contratado, ou advogado público. No Brasil, aham, então, onde as defensorias são mais fortes, estruturadas, competentes, haveria até um problema bem menor do que às vezes se aponta nos Estados Unidos, mas acho que eu já estou aham. antecipando temas mais adiante, mas Ótimo, enfim, ótimo. é, 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 eu até escolhi esse nome de resolução penal porque eu entendo que essa é uma preocupação do Ministério Público na atualidade, Sim. dar solução válida, legítima às milhares de ações penais que nós temos tramitando.
E até em termos de índice, né? Você falou, a incidência é enorme, né? Você tem algum nível de estatística, em termos de volume de crimes, tantos por cento, em torno de tantos por cento, né? São Nos resolvidos Estados por Unidos, acordos. por Isso. acordos, 90, a partir de 95, 98% no país todo, seja no sistema É, federal. é, Nos Estados Unidos são 52 sistemas, Léo. São 50 é. estados, mais o sistema federal e mais o sistema militar. Então, quando a gente fala em sistema Aham, de aham, justiça penal nos Estados Unidos, nós aham. estamos falando em 52 modelos de justiça penal, 50 estados, justiça federal e justiça federal militar. Né? As E com isso a tipologias máquina roda, não é isso? a A tipologia é máquina diferente. roda sem descumprir direitos fundamentais, não é isso que a gente vai Então, abordar aqui. claro, muitas críticas válidas e justas à Plibaga. Aham, Eu acho que algumas das críticas apontadas não se aplicam muito ao Brasil, e eu, se você me sim, permite, vou apontar as duas, que eu acho que elas sim. são muito repetidas, mas também uma das coisas que eu gosto quando a gente vai estudar direito comparado, né? Eu adoro Aham, estudar os Estados Unidos, até porque, como aham, você falou, eu morei lá. Porque a sim. pessoa precisa conhecer o país, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista sociológico, né? Histórico, Claro, claro. sociológico, para fazer uma comparação, né? Não é só uma questão de você Aham, traduzir um texto legal. Mas uma coisa aham, que assim é importante às vezes para as pessoas entenderem que nos Estados Unidos você trabalha com medo, uma lógica de overcharging, mas é porque lá nos Estados Unidos a própria tipologia é diferente por um único fato. Você tem tantos tipos penais que podem ser imputados àquela mesma pessoa que isso não existe na sim. nossa tipologia É. brasileira. Até o próprio sistema de graus, de você imputar um Isso. grau mais elevado e ter E uma aqui é sempre muito a tutela bem jurídico, né? Isso, o crime aqui, sim, no fundo, é muito protege um bem jurídico, lá nem tanto, né? exato. Então, assim, é muito É, diferente. Assim, essa preocupação que existe com o overcharging, não que não possa acontecer. O Ministério Público brasileiro não é isento de falhas, como toda instituição que é composta, né, por seres humanos, falhas, mas sim, assim, sim. o sistema não permitiria esse overcharging. Depois, uma outra pergunta sempre vem assim, mas será que muita gente inocente não vai assumir culpa com medo da imposição do Isso, Estado? A isso, gente sabe tudo isso. isso e o Ministério Público Aham, brasileiro é um Ministério Público, né? O Ministério Público pós-Constituição, um Ministério Público democrático. Mas, assim, a grande diferença que tem dessa preocupação é que nos Estados Unidos as penas são muito longas e aham, são muito certas, né? aham, É, aham, é, quando a pessoa parte para definir um acordo penal, ela parte com uma aham, perspectiva que ela não vai partir do Brasil, né? aham, No aham, Brasil, as penas nem são tão longas, há uma série de etapas possíveis dentro da execução penal, né? De aham, progressão de regime, de uhum, livramento. aham, A gente não tem perpétua, aham. enfim. Então, assim, a realidade também da pena, Léo, não é a mesma. Sim, Então, assim, sim. o que você pensa lá, se eu tô facing uma life without parole, Aham, tá? Se eu aham, puder negociar uma life com parole em 15 anos, aham, isso é um incentivo muito grande lá, né? No Brasil nós não aham, teríamos, vamos dizer assim, aquelas etapas da execução penal, elas já são pré-conhecidas do advogado aham. que vai negociar com o Ministério Público, elas já são sabidas que se ele pegar uma condenação X, né, e aí no Brasil se começa muito pela pena mínima, é muito raro, né, não se Sim, apenar sim. a partir do mínimo, precisa estar muito justificado, né, nas etapas ali de sentenciamento. Então, assim, esses dois mitos, eu não estou dizendo, gente, nós não estamos afastados de receber críticas, mas assim, as Claro. realidades dos sistemas são diferentes. Bem diferentes. E aí você falou de críticas, né? Já antecipou aí algumas, né? A maioria, né? Eu queria só falar de mais uma. Não se fala quanto à seletividade penal, né? Que isso iria atingir uma camada mais pobre, carente, que não tenha, até por questão aí de custos, né? Não tem acesso a melhores profissionais, não seria bem orientado.
E tem uma crítica, a gente vai falar isso aqui no final, é muito forte a questão racial no país, né? E tem essa crítica muito contundente de que o Instituto aí, no fundo, só iria atingir a população negra, pobre, carente, enfim. E eu, como bom cinéfilo, eu só queria aqui ilustrar um pouquinho aqui o debate, né? Meus seguidores aí sabem que eu sempre fico falando aí, dando pitaco, né? De dica de série, enfim. Mas lá, Netflix, né? Nós temos aí duas produções muito boas. A 13ª Emenda, não sei se você já chegou a acompanhar, né? E Olhos que Condenam, que, assim, a 13ª Emenda é um documentário de crítica ao racismo, à origem do racismo. E lá no meio, esse ponto aí é tocado, né? De que, olha, o plea bargain vem também para repetir ou replicar o racismo e selecionar aquela camada da sociedade que tem que ser punida, por aí vai. E Os Olhos Condenam é a história aí, verídica de adolescentes negros que foram aí injustiçados, cumpriram aí penas, em virtude aí de um racismo também. Essas críticas se justificam, são críticas sociais apenas, são críticas que não enxergam corretamente o instituto, a aplicação dele, ou você acha que sim, que tem uma relação, que isso procede? Como é que você enxerga? Léo, eu acho que todas as críticas de contorno racial, étnico, de contornos de gênero, de contornos LGBT contra o sistema penal, seja americano, seja brasileiro, Sim, elas são sim, válidas e justíssimas. sim, Quero partir sim, desse ponto. sim. Não é um problema exclusivo do sistema penal, é um Aham, problema acumulado, histórico, de países que tiveram longos períodos de patriarcado, de aham, escravidão, e que aham, tiveram os seus profissionais jurídicos, eu falo muito do recorte brasileiro disso, aham, a nossa carreira jurídica, né? O nosso aham, aham, profissional do direito, ele é filho do aham, patriarcado de latifúndio do sistema colonial brasileiro, enfim, é aham, aham. misturado com a alma romântica portuguesa, o amor à Aham. retórica. Então, Sim, sim, nós sim, temos essa herança e nós não podemos descartar essa herança. Então, sim. tudo que se fale do sistema de justiça brasileira em relação a nós todos, atores do sistema de justiça, é muito justo, né? Eu acho que Aham, o Ministério aham, Público aham. brasileiro ele se diferencia de outros ministérios públicos do mundo por causa da Constituição de 88, né? Sim, sim, sim. É uma das coisas que quando eu estudei nos Estados Unidos eu achava até engraçado, dependendo de onde era o colega, do país que ele vinha, ele tinha uma impressão tão ruim, né, do que seria o meu colega no país de origem dele, Aham, especialmente colegas que vieram de países ou do antigo bloco soviético ou que vieram de assemelhados. Eu tinha um colega ucraniano, tinha um colega albanês. Então, assim, as referências sobre o que é um promotor num sistema que é muito mais inquisitorial é muito aham, diferente do nosso sistema, né? O nosso promotor aham. brasileiro é único no mundo modelo. Mas eu acho que todas essas críticas são válidas, sim, né? Uhum, uhum, Eu acho que uhum. você até permanentemente capacitando os membros do Ministério Público, da Defensoria, do Judiciário, a fazerem esses recortes de interseccionalidades e sempre está vigiando os nossos órgãos de controle. Isso, eu acho que as críticas são válidas. O que eu apenas argumento em relação ao sistema penal, porque eu não sou nenhuma pessoa inocente de dizer o sistema penal resolve, o sistema penal Sim. soluciona. Não é isso. Utopia, O né? que eu Não. acho é que a outra solução, que não é um sistema penal estruturado, um judiciário livre, um Ministério Público independente, é o sistema de cada um se arma e se resolve, né, Léo? Assim, então, a gente precisa estruturar, melhorar, aperfeiçoar o sistema penal, porque a outra solução, Sim, que seria nós sim. vamos
para o abolicionismo, cada um pega a sua espingarda, a sua pistola e se arma e vai tratar pessoalmente, no tete-a-tete, no face-a-face, seus problemas, é algo inaceitável, né? Não. É a barbárie. Exato. Então, a gente merece as críticas, a gente tem que se aprimorar e aperfeiçoar, mas eu acho que plea bargain no Brasil, a exemplo do que a gente vê com a colaboração premiada, Léo, a exemplo do que a gente vê com outros institutos, né, que a gente, nos Estados Unidos chamariam de acordos de cooperação. Lá eles são bem diferentes, a tratativa, se a gente der tempo, a gente ainda fala sobre isso. Eu vejo que eles se aplicam muito aos chamados crimes de colarinho branco, ou seja, aqueles delitos do sistema econômico financeiro, os delitos de corrupção. Então, o plea bargain teria, ou a plea bargain, né, porque a bargain é de declaração, a plea bargain teria, ou o Instituto da plea bargain, ele teria essa utilidade muito grande da solução de crimes de alto escalão, ou de colarinho branco, como se chama popularmente. E aqui, Ana, para a gente focar assim, no Instituto em si, em termos de requisitos, né, como se celebra a atuação aí dos agentes, né, do promotor, a defesa, eventualmente a vítima, a atuação do juiz. Queria que você explicasse para a gente aí como é que funciona, né? Então, requisitos que têm que ser observados, se é possível para qualquer crime, para incluir qualquer pena, e como é que se dá a atuação da defesa, o que tem que ser observado, os direitos que têm que ser assegurados. A gente vê bem isso aí, né? Até em filmes, em séries, né? A vítima tem um papel ao longo do julgamento, né? A vítima pode pedir a palavra quando o juiz lê a sentença e ela vai lá no final e fala alguma coisa, né? E o juiz aqui no acordo? O juiz é peça de decoração, ele é passivo aqui, omisso, ele tem uma atuação aqui também, de alguma forma, como protagonista do acordo. Então, Léo, o acordo ele é realizado sempre entre a defesa e o Ministério Público. Como eu já falei, o advogado tem que estar presente em todas as etapas. O Ministério Público tem uma obrigação de revelação de evidências que interessem à defesa do acusado, não para contradita de testemunha, mas qualquer prova que inocente o acusado, o Ministério Público tem a obrigação, por precedente da Suprema Corte, de revelar. Então, o advogado parte para o acordo com essas provas. O juiz não participa em nenhuma etapa da negociação, mas eu não acho que o juiz, a não ser que ele queira não intervir, porque a fase toda de colóquio é dele, ou seja, ele tem que aferir voluntariedade, inteligibilidade, base fática, ele tem que explicar para o acusado cada um dos direitos constitucionais que ele está renunciando ao aceitar o acordo. Então, não acho que ele tem um papel passivo. Em relação aos tipos de acordo, pode ser acordo tanto de sentença quanto de imputação, e a imputação pode ser de charge de count, ou seja, de número de acusações, ou de acusação mais grave para menos grave, que eu diria de grau de gravidade das acusações. Alguns tipos de acordo exigem homologação judicial, alguns tipos de acordo eles são meramente sugestivos ao juiz, né? Eu sugiro uma sentença ao juiz, ele não precisa homologar e não homologar, e aí ele vai dizer para o acusado, olha, o senhor sabe o que o senhor está fazendo, porque o senhor eu não sou obrigado a seguir isso. Mas se o juiz não homologar, se for daquele tipo de acordo que exige homologação e ele não homologar, então ele vai se dirigir ao acusado e dar a chance para o acusado, então, retirar aquela confissão de culpa, retratar aquela admissão de culpa que ele fez. Então, eu não acho que o papel do juiz seja passivo, não. E isso, eu falo assim, tem três estereótipos que se apresentam em todas as discussões de plea bargain que eu participei desde que eu lancei esse livro. Do promotor violador de direitos fundamentais ou direitos humanos, é o do juiz preguiçoso ou desinteressado, e do defensor ou advogado incompetente, ruim, que não vai fazer seu papel. Eu tento desmistificar, Léo, os três papéis, porque assim, são papéis muito estereotipados dos profissionais. Tem profissional bom e ruim? Tem profissional bom e ruim em qualquer área. Mas assim, não dá para fazer plea bargain porque o promotor ele vai vir para
para ferrar e violar. Não dá para fazer plea bargain porque o juiz não olha nada, ele vai ficar lá, tipo assim, no WhatsApp enquanto eu estou fazendo. Não dá para fazer porque o advogado ele não vai defender o cliente dele. Então, assim, é muito estereotipada a discussão de plea bargain, né? Os atores têm uma função no processo. Se você exercer a tua função, eu acho que é uma grande oportunidade, inclusive, de empoderamento de instrumentos da própria advocacia, de instrumentos da própria defensoria pública, de articulação, enfim. Eu não vejo dessa forma. Mas quanto à vítima, que faltou eu falar, a vítima varia de estado para estado, né? Cada estado prevê. Alguns têm previsão expressa, inclusive na Constituição, de participação da vítima em qualquer etapa do processo penal. Alguns têm previsão expressa de ouvir a vítima sobre o acordo de plea bargain, mas isso varia de estado para estado. Em relação a crimes, também varia. Por exemplo, no sistema federal, todo delito, inclusive terrorismo, pode fazer plea bargain. Nos sistemas estaduais, varia. Tem alguns estados que recortam delitos mais graves, então esses delitos não cabe acordo, tem que ser julgado por jury trial. Então, isso varia de estado para estado. Qualquer pena? Se faltou alguma coisa. Qualquer pena? Pode, sim. Pode. De morte? Você pode barganhar qualquer coisa em sentença. Não só pena, Léo, mas, assim, mandatório, forma de cumprimento. Não só a quantidade da pena. Em matéria de sentença, o acordo pode prever bastante coisa. Não sei se eu respondi tudo. Eu não lembro quais eram as perguntas do Gustavo, mas era pergunta de ANPP. Eu não sei se dá para a gente achar elas aí. E aí que eu queria... É isso que eu queria fechar aqui, né, em termos de perguntas sobre a matéria, sobre o tema mesmo. Falando aqui da gente, né, do Brasil. O que dá para aproveitar pela sua experiência, vivência, os estudos? O que há de bom lá? O que a gente tem que ficar atento, de repente, em termos de problemas, defeitos, que a gente deveria evitar ou aprimorar, até porque estamos falando de um contexto nosso aqui que não é tão novo. Desde a Lei 9.099, a gente fala em institutos que têm a ver com justiça penal consensual, como você fala no livro, resolução pactuada, né? E aí isso se ampliou bem com a colaboração premiada e o ANPP, né? Houve uma discussão até no projeto anticrime, não o pacote que foi aprovado, sobre algo, vai lá, mais ou menos ligado ao plea bargain, embora não exatamente igual, né? Que foi o acordo de culpa. Isso não passou pelas críticas, enfim, isso foi freado. Mas, em termos de aplicação, então, aqui, de contexto nosso, o que você pode aqui comentar para a gente? Bom, eu acho que o ANPP vai ser uma grande experiência negocial para esses atores. Então, eu acho que ele vai dar, talvez, a abertura para plea bargain vir depois, né? Porque o plea bargain é uma antecipação de sentença, né? Vamos dizer assim, né? E o ANPP não, mas, enfim, eu acho que vai ser um bom exercício dessa dialética, sabe, Léo? De sentar na mesa e os atores vão sair desse lugar de desconforto de exercitar a justiça negocial. Então, eu acho que talvez não passou porque o Brasil não estava pronto e o ANPP vai ter essa experiência. O ANPP, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles têm os acordos de cooperação, o Non-Prosecution Agreement, ele é praticamente banido, assim, é muito raro que um promotor consiga fazer um acordo de não persecução penal nos Estados Unidos. Para fazer, ele precisa de autorização do DA dele ou alguém que o DA determine, porque eles não consideram muito essa hipótese, não é da lógica deles. Eles têm dois tipos de acordo de cooperação, que é o non-prosecution ou o diferido, né? Que tipo é uma suspensão, mas que é mais para empresas, inclusive crimes de sistema financeiro, crimes que envolvem outras circunstâncias, e o acordo de não persecução penal mesmo lá, ele é muito raro, né? Eu acho que no caso do brasileiro, ele já vem de uma lógica, Léo, de transação, de suspensão, ele vem progredindo essa ideia com o passar dos anos, e ele também vai ser um ensaio para plea bargain. O que eu vejo, assim, de críticas que eu acho que a gente pode cuidar.
no projeto de lei que prevê, né, que instituiu o plea bargain no futuro, que eu acho que vai acabar acontecendo, eu acho que o legislador precisa cuidar de detalhar, sabe, Léo? Detalhar como Sim, no sistema federal é detalhado as etapas, né? sim. O plea bargain, O como jogo eu falo fica no livro, ele não tem uma justo, né? tradição. Ele não tem uma tradição de common law, embora ele aconteça lá desde o fim do século Sim. XIX, ele acontecia no underground, ele era Aham. banido, né? Sim. Ele só foi Aham, institucionalizado no sistema americano a partir do Santobelo, que é um case da Suprema Corte de 71, e quando entrou nas aham, regras federais em 75. Antes disso, ele existia sim, acontecia a rodo, mas a princípio, quando se chegava perante as cortes, se negava que aquilo aconteceu. Então, para a gente não aham. passar nada disso, eu acho que a gente tem que ter uma legislação com essas regras muito claras, do Sim, papel de cada sim. um, do que o juiz tem que constatar das etapas, como eu falei, voluntariedade, inteligibilidade, base fática, isso já tem que estar no projeto de lei de saída. Sim, O que o acusado pode renunciar ou não, qual que é o limite sim. negocial, se vai ser um acordo que só negocia sentença e em que parâmetros, se vai ser um acordo que negocia também imputações e em que parâmetros. Então, deixar Aham, tudo isso aham. muito bem amarrado pelo legislador, Léo. Eu acho que a gente já Perfeito. evitaria muita coisa. O fato de hoje já ser tudo gravado, de não Sim. poder ser feito as escusas, de não poder ser feito entre o promotor e o acusado. Essas experiências a gente já vai levar do ANPP. Perfeito. Olha, que pena, a gente tem ali 3 minutos. Eu, por mim, ficara no mínimo 1 hora a mais, mas não quero aqui abusar de sua boa vontade, te prender aí. Eu queria te Imagina, imagina. ouvir. Foi ótimo, eu adorei. Quem está aqui até o fim, tenho certeza que amou aí o encontro. Já fica então a dica, você que não conhecia eventualmente a Ana, o trabalho dela, olha, leia, porque vale muito a pena. Excelente. Tá? Eu não poderia encerrar, né, o encontro, ainda que em 1 minutinho aí, né, para te ouvir sobre o tema da atualidade. Nós tivemos aí o evento grave que ocorreu aí nos Estados Unidos. É, quem não viu, não se recorda, o assassinato cruel, brutal aí, né, do George Floyd. E o que repercutiu com movimentos sociais, protestos antirracistas, e isso desencadeou uma repercussão mundial, né? Você que morou lá, conhece direito norte-americano, sabe o funcionamento da polícia, MP, judiciário. Em 1 minutinho, desculpa a deslealdade aí, mas em 1 minutinho, um pitaco, sua impressão sobre tudo isso. Os Estados Unidos têm perfilamento racial, né, Léo? Eles usam muito do perfilamento racial. No caso do George Floyd, acho que é muito explícito pelas imagens que há uma violação, a autorização que se tem para o uso de força letal, o uso de deadly force, né? Uhum. Não obedece aos Aham. princípios da razoabilidade da quarta emenda para o que a gente chama de seizure, que é a apreensão de pessoa, seja a prisão, seja o uso da força letal, tem que obedecer às regras de razoabilidade da quarta emenda. Então, ali é flagrantemente inconstitucional, não Uhum. obedece, e é um nítido perfilamento racial, né? Eu vou destacar aquele determinado grupo por questões raciais e não pela conduta particular individualizada daquele determinado cidadão. O tempo estourou, que pena, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Ana em relação a esse tema, ela publicou no dia 1º de junho, agora, um ótimo artigo lá no Jota, né? Uso excessivo de força letal e perfilhamento racial nos Estados Unidos, George Floyd e a lei. Vale a leitura, fica aí a dica. Ana, eu só tenho 1 minuto para dizer aqui muitíssimo obrigado, obrigado por participar, obrigado pelos ensinamentos, por compartilhar aí sua vivência, sua bagagem. Tenho certeza de que serviu no mínimo para quem acompanhou, para conhecer melhor, conhecer mais de perto, né? Esses institutos, essa realidade e aquilo que eu falei no início, quebrar um pouco aí preconceitos, mitos, entender o funcionamento de um instituto que tem ótimas repercussões, muitos ganhos e que pode ser melhor desenvolvido aqui no país.
muitíssimo obrigado. Espero tê-la aí em um novo encontro em breve. Vai ser um prazer, Léo. Muito obrigada e muito obrigada a todos que nos assistiram. Voltamos Obrigado. qualquer dia para falar de mais coisas sobre direito americano. Outros tantos temas. Joia. Obrigado. Viu? Uma boa Obrigada, noite. valeu. Obrigado também a Boa quem noite. acompanhou até o fim. Viu? Uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo para todos os meus amigos, meus colegas que eu vi que estavam comentando, mandando beijo, abraço. Eu não posso citar um a um, mas muito obrigada por me prestigiar, por tantos elogios. Eu agradeço muito. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.